O pescador chamado Tiago observava as nuvens escuras que se amontoavam no horizonte, trazendo consigo o cheiro de uma tempestade iminente. Seu instinto de marinheiro gritava para que ele ficasse em terra firme, protegendo sua vida e seu barco do perigo óbvio. No entanto, uma voz mansa e cheia de autoridade ecoou em seu espírito, ordenando que ele avançasse para as águas profundas naquele exato momento de instabilidade. O pescador obedeceu mesmo com medo, sentindo tremor em suas mãos enquanto soltava as cordas do cais. Ele não entendia o propósito daquele comando absurdo, mas algo na presença de Jesus, que o observava da margem, impedia que ele recuasse. Era Jesus quem provava sua fé, colocando-o em uma situação onde a lógica humana falhava completamente. Tiago entrou no mar com o coração acelerado, sem saber que estava navegando em direção ao maior aprendizado de toda sua existência terrena. À medida que o barco se distanciava da costa, o vento começou a açoitar o convés com uma violência assustadora, rasgando o silêncio da noite. Tiago segurava o leme com força, lutando contra o desejo impulsivo de dar meia volta e buscar a segurança do porto conhecido. O medo era uma sombra densa que tentava sufocar sua confiança, sussurrando que ele seria destruído pela própria obediência. No entanto, ele mantinha os olhos fixos na direção que o mestre indicara, recusando-se a ceder ao pânico que borbulhava em seu peito. O segredo divino revelado ali era que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir a Deus apesar dele. Jesus provava a fé de Tiago no fogo das águas revoltas, preparando-o para uma missão que exigiria uma têmpera de aço. O impossível estava prestes a se manifestar no ponto exato onde a resistência humana chegava ao seu limite máximo e final. De repente, a figura de Jesus apareceu caminhando sobre as ondas, aproximando-se do barco com uma serenidade que contrastava com a fúria da tempestade. Tiago sentiu um choque de reverência ao ver o Senhor dominando os elementos que tanto o assustavam. O mestre não acalmou o mar imediatamente. Ele queria ver se o pescador permaneceria firme em seu posto de obediência mesmo diante do perigo visível. O segredo divino era que a prova de fé visa fortalecer a raiz antes de multiplicar os frutos. O impossível aconteceu quando Jesus estendeu a mão e convidou Tiago a manter o curso, apesar do balanço violento da embarcação. O pescador percebeu que sua segurança não vinha da calmaria do mar, mas da presença daquele que governa as marés. Jesus provava que a fé pequena, quando acompanhada de obediência imediata, tem o poder de mover o coração de Deus e mudar o curso da natureza. Jesus subiu no barco e, sob seu toque, a madeira que rangia tornou-se estável como rocha firme no meio do oceano profundo. Ele olhou nos olhos de Tiago e elogiou sua persistência em não abandonar o barco quando o medo se tornou insuportável. O segredo divino revelado era que a obediência no escuro gera uma autoridade que a luz do sol nunca poderia produzir sozinha. O impossível era a paz que agora inundava o espírito de Tiago, uma calma que transcendia o cenário de destruição que ainda cercava o barco. Jesus explicou que o medo fora o mestre necessário para ensinar ao pescador que o controle nunca esteve em suas mãos, mas nas mãos do Criador. O plano divino para Tiago era transformá-lo em um líder de homens, alguém que guiaria multidões através de tormentas espirituais sem nunca perder a direção ou a esperança no socorro do Senhor Jesus Cristo. O mestre ordenou então que Tiago lançasse a rede em um ponto onde as correntes eram mais fortes e perigosas, desafiando novamente sua lógica técnica. O pescador, embora ainda sentisse o frio da incerteza, obedeceu sem questionar, movido agora por uma confiança que fora forjada no calor da provação anterior. O impossível aconteceu no instante em que a rede tocou as águas cinzentas. Milhares de peixes de uma espécie rara encheram a rede com tamanha força que o barco quase submergiu sob o peso da glória de Deus. O segredo divino era que a recompensa da obediência é sempre proporcional ao tamanho do medo que foi vencido pela fé. Jesus provava que ele é o dono da provisão e que seus olhos estão sobre aqueles que o seguem mesmo quando o caminho parece ser o da própria destruição material ou física neste mundo passageiro. Enquanto trabalhavam juntos no recolhimento da pesca, Jesus falava sobre a importância de confiar na sua voz acima de qualquer circunstância externa ou interna. Ele explicou a Tiago que a prova de fé era o treinamento para o ministério que estava por vir entre os gentios e os incrédulos. O impossível era a resistência sobrenatural que Tiago sentia em seu corpo. O cansaço desaparecera, substituído por uma vitalidade celestial. O segredo divino era que quem obedece com medo recebe uma unção dobrada de coragem para as batalhas futuras. Jesus provava que a fidelidade de um homem simples pode abrir as janelas do céu sobre uma terra árida e sem esperança. O plano de Deus para Tiago estava sendo esculpido em cada gesto de obediência, tornando um monumento vivo da graça que sustenta o pecador no meio da tormenta. A transformação era visível em seu rosto agora iluminado. Jesus revelou a Tiago que o medo é a última fronteira que separa o homem comum do agente de milagres de Deus. O segredo divino era que, ao vencer o medo através da obediência, Tiago quebrara as cadeias que o prendiam à mediocridade espiritual.
O impossível continuava a agir, pois o barco agora navegava velozmente contra o vento, impulsionado apenas pela vontade soberana do Mestre. Jesus provava sua fidelidade ao demonstrar que ele nunca permite que um passo de fé resulte em vergonha ou ruína para seus servos. O plano de Deus para o pescador era torná-lo um pescador de almas, alguém que não teria medo de navegar em mares de ódio para buscar os tesouros do reino. Tiago sentia que sua alma fora expandida para conter a imensidão do amor divino, e ele já não era mais o mesmo homem que temera as nuvens escuras no início. Jesus deu a Tiago uma instrução final: conte aos outros que a obediência é o segredo para ver a mão de Deus em ação. O segredo divino era que o testemunho de um homem que obedeceu com medo é mais poderoso do que 1000 sermões sobre coragem teórica. O impossível tornará-se a linguagem cotidiana daquela embarcação sagrada. O plano de Deus fora cumprido com perfeição, transformando a hesitação de Tiago em uma convicção inabalável de que Jesus é o Senhor de todas as situações. O Mestre começou a se tornar invisível, mas sua paz permaneceu no barco como um selo de aprovação eterna. Tiago remou para a praia com uma autoridade que fazia as águas se abrirem diante dele, ansioso para contar ao mundo que o medo é apenas a sombra da vitória que Deus já preparou para os seus filhos obedientes e fiéis. Ao chegar ao porto, os outros pescadores ficaram atonitos ao ver Tiago voltando com o barco intacto e transbordando com a pesca mais valiosa de toda a história daquela vila. O impossível era o sinal que confirmava sua experiência sobrenatural com o Salvador no meio do mar. O segredo divino não podia ser ocultado, e Tiago começou a falar sobre como a obediência, mesmo com medo, fora a chave para o milagre que todos agora testemunhavam. Jesus provara a fé de um homem para abençoar a vida de toda uma comunidade. O plano de Deus continuava a se expandir, pois o exemplo de Tiago inspirava outros a também ouvirem a voz do Mestre acima do barulho das tempestades da vida. A vila tornou-se um centro de milagres, e o nome de Jesus era glorificado em cada canto, graças a um pescador que decidiu não recuar diante do seu próprio temor humano. Os anos passaram e Tiago tornou-se o ancião mais corajoso da igreja primitiva, enfrentando perseguições e perigos com a mesma serenidade que aprenderá naquele barco. O impossível era a marca constante de seu ministério, com sinais e maravilhas que acompanhavam sua pregação poderosa e cheia de autoridade. O segredo divino de sua vida foi a lição daquela noite. A fé só é provada no desconforto, mas a recompensa é eterna. Jesus provara a Tiago e o achará fiel, usando sua vida para mudar o curso da história cristã no mundo. O plano de Deus foi um sucesso absoluto, mostrando que ele busca os que tremem, mas não param, os que temem, mas não desistem. Tiago terminou sua jornada com a certeza de que a obediência com medo é o caminho mais curto para os braços de Jesus, onde não há mais tempestades, mas apenas a glória infinita e eterna.